Nós precisamos estar juntos, trabalhando no bem, no amor e, acima de tudo, na realização de nossos projetos pessoais. Precisamos de saúde. Então coloquemos a nossa água para fluidificar, sabendo que nela teremos esses medicamentos que nos darão a oportunidade de realizar nossos objetivos. Hoje nós vamos falar que decepção é a chama que eleva o espírito. Decepção é a chama que eleva o espírito. Muito bem, quando nós pensamos em decepção, nós pensamos em destruição, dor, amargura, não a lei do perdão, não a lei de nada de amor, de carinho. Nós ficamos tão mal, mas tão mal, que nós não sabemos como lidar com essa sensação, com esse dessabor que invadiu a nossa alma, o nosso coração, e com certeza muitas decepções levarão muitos séculos para serem resolvidos, ajustados e até atingir o perdão realmente. Mas existe uma coisa que nós esquecemos, que é essa chama. O nosso coração, ele é aquecido pelas leis do amor ou pelas leis da dor, das dificuldades. E a decepção está dentro das dificuldades. Ela é muito forte, como outras também. Mas a decepção, nós nunca esperamos que as pessoas vão fazer o contrário, aquilo que nós combinamos, aquilo que nós nos propusemos, ou algo que havia entre nós e a pessoa faliu no seu comportamento, na sua palavra, seja na parte material, espiritual, não importa, familiar, não importa. Decepção é quando nós deixamos de atingir aquele campo espiritual entre pessoas que procuram se ajudar, procuram estar olhando para nós como seres humanos que eles são, como seres humanos que precisam, como seres humanos que com o elogio pode, modificar muito. Mas também com a decepção pode provocar desânimo, desajuste, destruição. Vamos deixar assim, destruição. Mas vamos pensar o que é decepção num sentido mais prático para nós entendermos. Decepcionar com alguém acontece e teoricamente, poderíamos considerar normal. Por quê? Porque nós depositamos na pessoa, ou ela em nós, que tudo daria certo. Por exemplo, num trabalho. Que tudo daria certo na relação amorosa. Que tudo daria certo na relação espiritual, enfim. Qualquer relacionamento que nós tivermos. E muitas vezes nós até nos acomodamos e deixamos a pessoa, ela tem tempo, ela gosta, ela tem vontade, ela é eficiente, caprichosa. Então nós começamos a deixar essa pessoa ficar mais sozinha fazendo as coisas. E muitas vezes por preguiça nós nos acomodamos. Cria-se então uma forma interna dentro de nós e da pessoa, que a pessoa pode pensar assim, estou decepcionado com fulano. Fizemos um projeto e eu estou trabalhando sozinho. Então, decepção de quem está trabalhando. Amanhã, essa pessoa que trabalhou vai ser elogiada. Puxa, que trabalho bonito você fez. E nós não vamos ser reverenciados, nem falados o nosso nome. Por mais que assinemos, junto com a pessoa, A e B fizeram, mas na hora que as pessoas vão perguntar para nós, puxa, que trabalho bonito vocês fizeram, dá para
explicar, dá para comentar alguma coisa, de onde foi tirada a ideia, como é que se chegou a essa conclusão, enfim, queremos saber alguma coisa do autor ou dos autores desta escrita, por exemplo. Só que eu fui acomodado, então eu não sei o que ela fez, como ela fez, o objetivo foi atingido, o conteúdo foi, mas ela caminhou sozinha, então ela foi fazendo, puxa, se eu fizer assim vai ficar mais fácil, se eu fizer daquele jeito é mais fácil. Foi pesquisar, foi estudar, foi, enfim, buscar fontes para concretizar aquele serviço. Só que quando nós vamos apresentar, nós não sabemos. Aí, decepcionados conosco, muita decepção, nós chamamos a pessoa, falamos assim, olha, a pessoa mais indicada, que tem mais facilidade, etc. Até mentimos um pouco, né? Não da capacidade. Mentimos que não temos coragem de dizer e decepcionar as pessoas que viram o nosso nome escrito ali, dizer, olha, quem fez foi ela, eu fiz 30%, 70% foi ela que fez. Então, humildemente nós passamos a palavra para a pessoa responder as perguntas. Ficamos de lado, ou sentamos, etc. E a pessoa, lógico, vai responder, vai explicar, vai dizer como, por quê, porque ela fez, ela pensou, ela realizou, ela foi atrás. Então vamos pensar assim, decepção nós temos com os outros e temos decepção conosco. A vantagem é que Deus não se decepciona conosco, nem o que fez certinho e nem o que fez acomodação. Por quê? A evolução daquele que fez certinho, que trabalhou, ele conquistou um espaço melhor perante Deus. Nós ficamos um pouquinho mais atrasados. Nos atrasamos mais ainda para estar nesse contato, vamos dizer assim, mais próximo de Deus. Não que as nossas preces não serão ouvidas por Deus. Deus não julga, não condena, nós já sabemos disso. Mas como evitar a decepção? O caminho de evitar a decepção, por exemplo, nós temos que analisar. Nós somos metódicos. Tudo tem que estar no lugarzinho, tudo que tem que estar certinho, tudo, horários, etc, etc. Nós somos perfeccionistas. Tudo que nós vamos realizar não pode ter um erro, não pode ter uma vírgula fora do lugar. Então nós vamos ter sofrimentos muito grandes por causa disso. E se nós morarmos sozinhos, eu vou ter decepção? É uma pergunta para nós pensarmos. Mas com certeza teremos decepção. Não por não ter casado, não por não ter família, assim, né, conosco, mas a decepção vai ser que nós vamos ficar mais isolados. É uma tendência da pessoa achar que é autossuficiente, de achar que tudo eu posso, eu quero, eu vou conseguir. E aí nós encontramos então a decepção. Quando somos novos, nós somos meio atrevidos. Mas no amadurecimento, nós vamos ver que nós precisamos de alguma forma, uma coisa diferente. E dentro desta diferença que nós precisamos, com certeza vai estar a companhia de encarnados. Transferir para animais, ótimo, mas isso não nos dá a alegria de voltarmos a sair da nossa decepção pessoal. A nossa decepção pessoal foi feita exatamente por não fazer atividades sociais, coletivas, individuais, com o mesmo carinho, com a mesma intensidade, no tempo que nós tivermos, no tempo que nós pudermos, no tempo que nós nos dedicamos a
Um dia da semana, por exemplo, nós vamos 3 horas fazer isso. E aí começa a desistir. As pessoas vão ficar decepcionadas conosco porque perderam um elemento valioso que trazia alegria, ajuda, conhecimentos, não era preguiçoso, estava sempre à disposição de arranjar alguma forma de nos auxiliar a casa, a entidade que você estava sendo voluntário. Então, quando nós pensarmos em decepção, pense assim, há uma chama que eleva o nosso espírito. Uma chama, por exemplo, da dor. A dor nos faz procurar a Deus. As lágrimas de decepção podem fazer 2 caminhos. Ou desistimos de viver, pessoal nós estamos falando ainda, certo? Decepção pessoal. Ou fugir de Deus por vergonha. Ou nós vamos caminhar pela vida, passando e nada fazendo para sair, para tirar, para aliviar essa decepção. Então vamos sempre estar pensando que tudo tem um sentido, que é chegar próximo a Deus. E para chegar próximo a Deus, nós temos que, lógico, fazer coisas boas. Conservar o nosso corpo, dando a ele alimentação, lazer, conservar o mundo que nós vivemos, nos seus 3 reinos, animal, vegetal, mineral, sem exploração, sem destruição, sem interesses materiais principalmente. Porque para destruir uma flor, às vezes, essa destruição, essa colocação, arrancada do pé, né, ela vai ser usada como medicamento. Mas como uma flor pode ser medicamento? Os medicamentos, grande maioria deles usa ervas, usa dessas ervas aquelas que vai concluir, edificar o medicamento. Então nós precisamos pensar assim, espera aí, que medicamento que eu estou tomando, ele é composto do quê? Com certeza, não conheço medicina e desenvolvimento de medicamentos na profundidade, mas eu acredito que nenhum deles deixe de conter. Porque ele contém essa substância e essa substância contém algum produto vegetal, vamos dizer assim, né? Que vai trazer essa composição necessária. Nosso organismo, nossos animais, precisam o quê? Comer mato, né? Para estômago e uma série de coisas, até para dentição. Então, tudo que nós pensarmos na vida tem utilidade muito grande para nós. E a decepção que nós fazemos com as coisas, ou temos com as coisas que nos acontecem, elas estão relacionadas normalmente com a nossa insatisfação. Com certeza, eu não estou satisfeito com essa vida. Eu não estou satisfeito comigo, eu não estou satisfeito com nada. Nós perdemos o interesse até de viver. Simplesmente porque achamos que nós somos tão deficientes que tudo que nós fazemos não tem a profundidade que o outro faz, fala, pinta, escreve, enfim, a atividade que realiza. Mas imaginemos que nós não podemos nos decepcionar e nem decepcionar as pessoas. Mas essas decepção está relacionadas ao que a pessoa pensa, ao que ela gosta,
ao que ela quer, que objetivos ela idealizou com aquilo. Então, decepção é a falha que acontece no nosso encontro final e feliz de um sonho, de um desejo. Então, nós vamos ficar decepcionados com a pessoa que jamais disse para nós que nós éramos importantes na vida dela. Por mais que nós fizéssemos as coisas, e fizemos e faremos, nós teremos a palavra decepção perturbando a nossa mente, a nossa alma, fazendo com que nós desistamos de seguir adiante nas leis do amor. Quando isso começar a atingir, é tempo de dar uma parada e pensar: peraí, tá certo, eu me decepcionei, mas eu tenho que viver, eu tenho que lutar, eu tenho que corrigir esse fator que eu decepcionei pessoas. Então não é difícil. Não, difícil não é. Difícil é parar, pensar, analisar com muito carinho, com muita ternura, o que você está fazendo com você. Porque a partir do momento que a chama eleva o nosso espírito, o que ela faz? Ela simplesmente vai aquecendo os pontos trevosos, vai iluminando esses pontos trevosos. E essa chama vai acender aquela fogueirinha que nós vamos cozinhar nossa comidinha, que nós vamos sentar, ficar aquecidos em volta dela, e vamos conversar com pessoas que estão ali sentadas, comendo pipoca, fazendo alguma coisa, ou simplesmente curtindo a noite, matando saudade das pessoas. Então, quando acontece de nós fazermos isso, nós começamos a eliminar, diminuir bastante a decepção. E começamos a pegar aquela estrada outra vez do trabalho. Aquela estradinha que nós fizemos, que nós construímos durante a nossa existência. Todos nós fizemos realizações que parece que para nós elas foram pequenas. Parece que nós foi inútil ou pouca validade. Mas se nós falarmos com as pessoas que utilizam os nossos inventos, as nossas canções, as nossas escritas, nós vamos perceber que nós demos muito, muito a muitas pessoas. E a nós mesmos, porque nós precisamos também, além de trabalhar, falar para nós. E ao falar para os outros, nós estaremos falando para nós, com certeza. Então vamos pensar sempre que em nosso coração, decepção não é ruim. É ruim quando acontece. É ruim quando nós fazemos ela criar morada em nossa alma. Já estamos aqui depois de 20 anos com a mesma dor dessa decepção ocorrida lá atrás. Está errado, já diria ter feito alguma coisa. Livrar totalmente dela, só perdão. Perdão vai demorar. Mas nós não podemos deixar que essa decepção de anos atrás acabe com a nossa vida, acabe com o sentido de não querer ver as pessoas juntos, ter medo do ser humano, no sentido que está trabalhando, fazendo um projeto que vai roubar o seu projeto, a sua ideia. Então existe, hoje e sempre vai existir, pessoas que roubam os nossos projetos, pessoas que trabalham conosco no nosso projeto, que nos respeitam, pessoas que vão achar que o projeto está tudo errado, também não vão apresentar ideia nenhuma. Então nós precisamos estar atentos à palavra decepção, o que está fazendo conosco? Por que motivo ela surgiu? Porque ela não fica nos acompanhando todo dia.
ela só aparece quando algum motivo traz ela com força. E nessa força que ela vem, se nós não soubermos trabalhá-la antes de jogar para o coração, ela entra com toda a energia dela, de insatisfação, de raiva. E nós vamos pensar assim: valeu a pena deixar e cultivar essa semente da decepção na nossa alma? Com certeza todos nós responderemos que não. Nós temos que limpar a sujeira que a decepção fez no nosso coração. Decepção social, como já falamos, religiosa, pessoal, familiar. Se nós já sabemos que isso vai acontecer e nós vamos também decepcionar pessoas, por que não podemos aprender a conviver com essa dificuldade que nós temos de não errar, de não cometer atitudes que possam deixar uma pessoa triste, que é a decepção. Nós estamos falando de coisas mais fortes. Não, não, isso vai decepcionar, porque vai ficar triste, mas depois passa e não causou nenhum dano maior. Mas nós devemos simplesmente pensar sempre: eu estou decepcionado. Tá, com quem? Por quê? O que aconteceu para você ficar decepcionado? Então nós vamos ter que trabalhar tudo isso e buscar aonde está a fonte do começo desta decepção. E como ela não é a vida inteira conosco, ela acontece eventualmente. Não, acontece muito. Acontece muito se você é muito melindroso. Se nós formos muito melindrosos, qualquer pessoa que diga alguma coisa para nós que não agrade, nós vamos ficar decepcionados com essa pessoa. Mas aquelas pessoas que não são melindrosas, elas vão ficar chateadas no momento, decepcionadas no momento. Mas a hora que ela for pensar realmente na conjuntura toda, ela vai ver que tudo bem, a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer ficar, a pessoa não gosta de mim, sem criar rótulos, sem ficar colocando na cabeça algo que não existe. Não, ela gosta de nós, mas ela tem o direito de dizer sim ou não. Ela pegou para nos agradar um trabalho e depois não era o que ela queria, ela não tem prazer de fazer isso, ela não tem jeito para fazer isso. Então o ideal seria ela, antes de nos machucar com a decepção, chegar a dizer: olha, eu tentei, mas esse tipo de atividade não dá, tem outro para mim fazer? Vamos perguntar o que você gostaria de fazer, o que você gosta de fazer. E aí nós vamos dar uma tarefa para ela que nós precisamos que seja feita, mas que vai ser feita regularmente, tranquilamente. Por quê? Porque essa pessoa estará realizando algo que ela se sentiu bem. Então é por isso que muitas vezes, quando nós pensamos em decepção, nós falamos assim: peraí, tem alguma coisa que as minhas lágrimas estão dizendo para de chorar em determinado ponto, e fala, analisa, veja, critique, vá conversar com Deus, vá conversar com a pessoa, saber por que ela agiu dessa forma. Mas esse porquê não é inquiritivo, não é por que você fez isso? Não. Por quê? Que motivo? Tira o porquê então. Que motivo levou você a não realizar? Que motivo? Com a sua capacidade, com a sua forma de caridade que eu sei que você tem, o que te levou a desistir? E ela vai dizer, sempre, se ela for honesta, dizer alguma coisa. Agora, se você quer ser super honesto, não destrua o trabalho da pessoa.
Ah, eu saí porque você é dono da ideia, então eu sugeri, você não aceitou, modificações, então faça a sua. Então, na verdade, nós não podemos nos derrotar por essas pessoas que se sentem deixadas de lado, a não ser que estão sendo deixadas de lado. Pessoas que estão decepcionadas com ela mesmo, elas não têm valorização de si próprio, não têm um amor próprio dela com ela, então ela, podemos colocar em meio termo, ela é infeliz e por ser infeliz, ela não vai conseguir trabalhar em grupo, se dedicar ao grupo e fazer um trabalho que no final tenha 300 nomes e o dela está lá. Só que o dela não está no número 1 dessa listagem, está no número 5, 10, 300. Não importa, os últimos serão os primeiros na esfera divina. Então, se você foi colocado, eu fui colocado no número 300 de participantes, ótimo, eu participei. Mas é melhor, às vezes, não ficar decepcionado pelo 300. Ser o 301 que não foi citado, mas que junto a Deus o seu número está lá. Deus colocou 301, está aqui. Esqueceram de pôr o nome, mas eu vou pôr. Talvez até, quando nós desencarnarmos, nós vamos ver que o nosso nome, o nosso número, não era tão baixo na concepção divina. Era alto até, talvez até fosse o número 1. E aí nós vamos ficar sem graça perante a espiritualidade e dizer, puxa vida, eu passei um tempo todo achando que eu era 300. E na verdade eu sou 5. Que felicidade para nós descobrir isso. Não é decepcionante ficar feliz? Não. Então imaginem que não se decepcione com o que aconteça na sua existência, na sua encarnação. Nós devemos pensar sempre que estamos errando, acertando, tendo decepções e promovendo decepções. Quando nós pensarmos assim, as decepções serão mais leves, mais tranquilas e melhores tratadas e reparadas. Então vamos fechar os nossos olhos com muito carinho, com muita ternura e vamos pedir a Deus que nos mostre sempre o caminho da verdade, o caminho da sinceridade, do amor. E nesses caminhos que nós vamos sendo levados pela graça espiritual, nós estamos sentindo o coração mais aliviados, tirando do nosso coração a palavra culpa que sempre colocamos, e estamos dispostos a assumir e corrigir as falhas com essas orientações que estamos recebendo, com todo esse amor espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos abrir os nossos olhos lentamente e agradecer a Deus por tudo que nós temos recebido, de carinho, de paz, de amor. E vamos juntos todos nós. Se eu te decepcionar, converse comigo. Se você me decepcionar, vou conversar com você. Mas não deixe que a decepção acabe com a nossa existência, o nosso humor, a nossa alegria, a nossa saúde. E lembre-se sempre, decepção é a chama que ilumina o espírito, porque ele não vai para as trevas, ele fica na luz. Vamos fazer isso juntos? Então vamos até o encontro onde que nós vamos ser luz perfeita na divindade, na eternidade. Que assim seja.